As trevas serão. Gostaria de orar, tá bom? Senhor, ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração. Amém. Para que possamos ver, Senhor, aquilo que é do Teu propósito, aquilo que é espiritual. Queremos enxergar, Senhor, coisas como aquelas que Paulo orou pelos irmãos de Éfeso. Queremos enxergar, Senhor, a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua herança dos santos, a suprema grandeza do seu poder. Senhor, nessa manhã, toca nos nossos olhos, para que tenhamos olhos espirituais, olhos da nossa alma, olhos do nosso coração saudáveis. Ajuda-nos a ter foco, ajuda-nos a ter um olhar simples, um olhar que olha para uma direção só. Espírito Santo, nós dependemos de Ti. Que o Senhor possa estar se movendo no nosso meio, que o Senhor possa estar se movendo no nosso interior. Pai, abençoa a vida de cada um aqui, Senhor. Nós cremos e nós confiamos no amor que o Senhor tem por nós. Um amor como foi compartilhado aqui, agora há pouco, um amor que já foi provado na cruz, quando o Senhor morreu por todos nós. Ó Senhor querido, esse amor ele tem tocado no nosso coração. Por isso nós não queremos viver para nós mesmos, queremos viver para Ti, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, nós temos nesse acampamento compartilhado sobre o capítulo 6 de Mateus. E eu gostaria de compartilhar antes algumas considerações iniciais. O Sermão do Monte, para mim, ele é muito especial. Primeiro porque são palavras do próprio Jesus. Eu já falei da última vez, mas isso realmente é especial para mim. Eu gostei muito dessa Bíblia que eu tenho agora. A Lídia me deu de presente. E é uma Bíblia que as palavras de Jesus, elas estão marcadas, estão grafadas com letra vermelha. E o Sermão do Monte, ele é um dos trechos dos Evangelhos em que você tem uma maior quantidade de páginas com a letra vermelha. Então ele realmente é especial para mim. Eu acredito que são palavras que nós devemos prestar muita atenção. E essas palavras de Jesus, elas são palavras profundas. Porque elas não tocam apenas no nosso comportamento, nas nossas atitudes, mas elas conseguem penetrar ainda mais profundo e expor também aquilo que passa no nosso coração. Pelo menos é assim comigo. O que Jesus fala aqui expõe não só as minhas atitudes. Como pais, eu sou pai, muitas vezes nós disciplinamos, corrigimos o que os nossos filhos fazem. Mas as palavras de Jesus vão além de comportamento, atitude, expõe também o nosso coração. Eu creio que se nós estivermos abertos, é isso que o Senhor vai continuar fazendo nesses dias aqui, expondo o nosso coração. E como nós temos visto até aqui, nesse capítulo 6 de Mateus, Jesus ele fala principalmente de dois grandes temas. O primeiro está relacionado a práticas da justiça, a boas obras, a boas ações, como foi falado. E assim, eu vou me segurar para não comentar, porque eu sinto muita vontade de comentar também esse trecho. Mas eu vou ficar só na segunda parte. E a segunda parte
que começa do versículo 19 até o 34, como o Dani comentou ontem. Então agora começa a falar de um outro assunto, que é a nossa lida com o dinheiro. Irmãos, essas duas coisas, se nós considerarmos a nossa experiência, puxa, quanta luz ainda o Senhor precisa lançar. Esse assunto do dinheiro mesmo, o Daniel ele comentou ontem, ele é um assunto em que Jesus ele fez diversas menções. Se você pegar o Evangelho, alguns comentaristas estudando, eu li afirmando que Jesus, um dos assuntos que ele mais falou foi sobre o dinheiro. Não é? Mais até do que outros assuntos que nós consideramos importantes. E ao longo de toda a Bíblia, o irmão citou um quarto. Trata esse assunto da nossa lida com os bens materiais, com as riquezas, com o dinheiro. Então não é um assunto sem importância. Pelo menos é um assunto muito necessário. Porque, como o irmão compartilhou ontem, por um lado, ele tem um impacto, tem uma consequência no milênio, no reino, mas por outro lado, a maneira como nós lidamos com o dinheiro também pode afetar a nossa vida espiritual, a nossa condição espiritual hoje. Pode causar dano para a nossa experiência hoje e ter consequências no período do milênio, do reino. Então é um assunto de muita importância. E eu não sei, irmão, se nós já nos demos conta disso. Então esse acampamento é uma oportunidade de o Senhor falar aos nossos corações. Alguns aqui são bem jovens, são adolescentes ainda. E até lendo as respostas, a experiência de vocês com dinheiro, teve pergunta assim, de quem que é o seu dinheiro? Teve gente que respondeu, do meu pai. O meu dinheiro é do meu pai. Você gosta do trabalho? Não sei, nunca trabalhei. Então teve respostas desse tipo, mas é importante que desde cedo já tenha uma impressão, uma maneira de pensar a respeito do dinheiro que não seja como o mundo vê, mas como o Senhor vê. Esses versículos que nós lemos, cadê o tilt aqui? Glória de Deus. Acendeu a luz vermelha de novo. Esses trechos, eu fiquei de compartilhar, não é um trecho tão fácil. Normalmente, para separar a palavra do acampamento, eu tenho apresentado os temas para os irmãos e tenho ficado com o que sobra. Então sempre os irmãos estão escolhendo primeiro e está sobrando, e eu gosto assim. É uma maneira de eu tratar com o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Então sobra para mim. Então os irmãos vão escolhendo, e o que sobrou para mim foi esse trecho. E esse trecho, para nós entendermos, precisa considerar o contexto, o que vem antes e o que vem depois. Nós lemos os versículos 22 e 23, mas antes do versículo 19 ao 21 é o que o Daniel compartilhou ontem. Vamos ler juntos? Se você consegue enxergar, pode ser ali, senão na sua Bíblia. Mateus 6, do 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Então aqui já começa a falar sobre a questão das riquezas.
E Jesus está falando sobre nós acumularmos tesouros no céu e não nos preocuparmos tanto em acumular tesouros na terra. Esse é o assunto do que vem antes. E depois, o versículo 24, que é o que o Alisson vai compartilhar hoje à noite. Vamos ler juntos o versículo? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, para nós entendermos aquelas palavras de Jesus sobre os nossos olhos serem a lâmpada do corpo, nós precisamos considerar esse contexto sobre o que Jesus está falando. Ele está falando sobre as riquezas, sobre a nossa lida com o dinheiro. No texto que os irmãos prepararam, eu acho que essa parte, esse texto foi você que separou, né, Alisson? Sobre os olhos, a lâmpada do corpo, nós vamos ler hoje à tarde. E lá está explicando isso. Os olhos, no judaísmo, como que era visto? Então, no texto do Antigo Testamento, nós podemos perceber isso. O que significam olhos bons e o que significam olhos maus. E no judaísmo, olhos bons, a expressão é Ain Tová, não sei se é assim a pronúncia. Ele tem a ver com ser generoso, tem a ver com generosidade. Isaías 58 é um trecho muito bom. Queria que vocês abrissem Isaías 58 para lermos juntos. Esse capítulo, o Eliseu me emprestou um livro uma vez do irmão John Piper que chama Fome por Deus. E puxa, o Senhor falou muito comigo através daquele irmão e do comentário dele sobre esse capítulo da Bíblia, sobre o verdadeiro jejum. E os versículos 6 e 7, vamos ler juntos? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com fome e que recolhas em casa os pobres e desabrigados e se divides no mundo com curas e não te escondas do teu semelhante. Então presta atenção na parte final do versículo 7, na metade do versículo. Então aqui o contexto está falando sobre o verdadeiro jejum. E está falando sobre ver o necessitado. No versículo 7 diz: e se vires o nu, o cubras. Isso são olhos bons, tem a ver com generosidade. É olhar para o faminto, é olhar para o necessitado, é olhar para aquele que pede ajuda, para aquele que pede socorro, e ouvir e atender. Isso é ter olhos bons. E esse contexto é tão maravilhoso, porque a sequência daí fala de promessas. Uma das boas práticas que Jesus falou é dar esmolas. E aquele que atende o pedido do necessitado, olha quantas promessas, o versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Aqui tem promessa de cura. Quem ajuda o necessitado, uma promessa de Deus é ser curado. A tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então aqui está falando de algo, da justiça ir adiante, da glória do Senhor na retaguarda, acompanha. E olha o 9: então clamarás, e o Senhor te responderá.
Mas aqui, fala assim, se vier revelação, não sei se é revelação, mas se depois pudesse ler, só para complementar isso aí, o Salmo 41, versículo 1 ao 2 também, porque está muito em cima. Lembrou? Na hora, né? Eu lembrei do versículo, vou soltar para o Adriano, se ele quiser depois já. A gente já lê esse daí também. Muito parecido. Ele se complementa, sabe? Tá bom. Vamos ler sim. E aqui o 9 fala assim, ó. Então clamarás e o Senhor te responderá. Olha essa parte, eu gosto muito. Gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Então quando você ouve alguém que clama por socorro e pede ajuda, Deus está prometendo aqui, quando você pedir socorro, Ele vai falar: eis-me aqui. Vamos ler então agora o Salmo que o Dani sugeriu, o Salmo 41, do 1 ao 2. Teria outras promessas lá, tem promessa para os filhos, mas por conta do tempo não li tudo. 1 ao 2. 1 ao 3. Amém? Vamos ler juntos? Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença. Tu lhe afofas a cama. Puxa, maravilhoso. Realmente complementa e reforça. São promessas de Deus. Quem acolhe o necessitado, Deus, Ele protege. Deus, Ele assiste, Ele dá assistência na enfermidade, na cura, e afofa a cama. Eu não sei se vocês têm noção disso. Eu tenho duas experiências, eu não ia falar disso, mas aqui me ocorreu agora também. Uma quando eu sofri um acidente, e daí foi na pista, então eles colocam você naquela maca e imobilizam o seu pescoço. E aquilo é bom, mas é terrível também, porque é uma madeira, aquilo é duro. No fim, não foi nada sério comigo, mas eu fiquei com dor só de ficar deitado naquilo, porque daí eles me levaram no hospital, e fiquei ali algumas horas em cima daquilo, a turma não tirava, então a cabeça doendo. E agora quando eu fiz a cirurgia também para corrigir desvio do septo, eu tive uma reação à anestesia e que me deixou agitado. E também daí por ficar horas, para fazer a cirurgia da retirada das amígdalas, tem algo que coloca na boca que segura a sua boca aberta. E daí para fazer a cirurgia pela boca. E daí quando você acorda, você começa a sentir as dores daquilo também. E por conta daquela agitação, não tinha posição na cama. Então você consegue imaginar, estou falando da minha pequena experiência, alguém doente que precisa ficar na cama. E aqui a promessa de Deus é de que Ele afofa a cama. É o que está escrito aí ou não? Então para alguém que está nessa condição, essa promessa, se apegar a essa promessa, isso é algo maravilhoso, é promessa de Deus. E, em contrapartida, lá no texto diz olhos bons e também fala de olhos maus. E no judaísmo, então, olhos maus, ain ra, significa isso, ser mesquinho, invejoso, avarento. Olha alguns textos que falam disso. Para ser mais rápido agora, alguém abre em Deuteronômio 15, 9. E por favor, alguém abre em Provérbios 28, 22. E outra pessoa em Mateus 20, versículo 15. Isso. Deuteronômio 15, 9. Quem achou? Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração. Nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão de sorte, que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dês nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado.
Então aí fala de olho maligno para com o seu irmão pobre. Isso é olhos maus. Tem a ver com um ser mesquinho, não repartir. É o contrário de ser generoso. Quem achou Provérbios 28, 22? Aquele que tem olhos invejosos corre atrás da riqueza, mas não sabe que há sobre. Quem tem olho invejoso corre atrás de riqueza, mas não sabe que vem sobre ele a penúria, a miséria, a pobreza extrema. Ele é invejoso, ele corre atrás da riqueza, mas o que ele vai conseguir é a pobreza. Então fala do olhar invejoso, isso também é olho mau. E também, antes de ver o texto do Novo Testamento, faz pouco tempo o irmão me perguntou assim, estava eu e o Eliseu juntos, por que Deus ele julgou Sodoma? Por quê? O que você responderia? O juízo de Deus veio sobre a cidade de Sodoma. Ezequiel fala de uma maneira que eu quero falar. Vê se você acha para mim o texto de Ezequiel. Agora, mas você conhece a história de Sodoma, não conhece? Por que Deus julgou? Se você fosse responder assim, Rafa, de imediato, o que você falaria? Imoralidade. Agora em Ezequiel, qual que é o versículo mesmo? Lê para nós, Dani, por favor. Ele vai achar e já fala para nós. Porque você pensando em Sodoma, você lembra da imoralidade deles, da questão sexual caída, da homossexualidade, deles quererem abusar até mesmo dos anjos. Ezequiel 16, 49. Agora olha o que o profeta Ezequiel fala. Por que Deus ele veio e julgou Sodoma? Também. Tem a questão da imoralidade mesmo, mas olha o que esse profeta fala. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Posso? Rapidinho. É interessante isso, como é evidente, óbvio, que lá havia muita imoralidade. Tem um texto apócrifo, livro de Jazar, ele dá um detalhe interessante. Eles eram tão perversos como o estrangeiro que é para a cidade deles, que eles colocavam camas para os estrangeiros dormirem, como uma espécie de hospedaria. Se o estrangeiro, o tamanho físico dele, fosse menor do que a cama, eles esticavam a pessoa, tanto o braço como as pernas, para a pessoa caber na cama. Se a pessoa fosse maior do que a cama, eles serravam as pernas das pessoas e os braços. Era muita perversidade, mas o mais interessante é isso. Deus, na palavra inspirada, diz que essa é a iniquidade de Sodoma. Então, ou seja, Deus considera um pecado gravíssimo, maior do que todas essas imoralidades e perversões. Você não ampará o órfão e o necessitado. Uma observação interessante, Sodoma dominava o mercado de sal da época. O sal, na verdade, era considerado moeda corrente na troca de bens. E eles tinham minas de sal e eles usavam os estrangeiros como escravos para poder extrair sal. Eles eram riquíssimos. Fartura de pão. E tudo isso nos faz considerar, não é? A seriedade que Deus dá para isso, para esse tipo de iniquidade. Porque muitas vezes nós olhamos e consideramos seríssimo pecados sexuais, questões sexuais, de imoralidade. Mas essa questão de estar numa condição de poder ajudar o necessitado e não ajudar, negar ajuda para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, irmãos, isso é muito sério aos olhos de Deus. E se você ler o Antigo Testamento com atenção, você vai perceber a seriedade que Deus dá para isso. Então, é de nós considerarmos quando alguém na rua pede ajuda, quando nós vemos, não necessariamente precisa partir de um pedido da pessoa, mas
às vezes nós temos a possibilidade de ver na rua um dia muito frio, por exemplo, e a pessoa deitada no chão. Nós não podemos olhar para alguém numa situação como essa com indiferença. E até, irmãos, eu diria assim, nós precisamos abrir mais os olhos nas reuniões. É importante, sim, nós fecharmos os nossos olhos nas reuniões para nos concentrarmos no Senhor. Mas como já foi falado, por um lado nós precisamos olhar para o Pai Nosso, mas quando nós consideramos o nosso relacionamento, nós somos o quê? Irmãos. E quanto aos irmãos, eu já falei mais de uma vez isso lá em Rio Claro. Por um lado eu gosto que tem projetor, mas por outro lado eu não gosto. Porque os irmãos chegam, sentam e fica todo mundo lá assim, ó, olhando para o projetor. E não olham um para o outro. Não presta atenção nos irmãos. Às vezes tem irmão que está lá 5 anos indo com o mesmo sapato, esfolado, furado. Será que nós estamos prestando atenção nisso? Vira e mexe, eu ouço comentários de irmãos que estão desempregados, que estão passando necessidade. Você fica sabendo disso? Não te causa nenhuma compaixão isso? É. Então Deus, Ele dá muita importância para esse assunto. E existe promessa para aqueles que ajudam, como nós já lemos aqui. Rodrigo, só para a gente saber, eles podem ofertar para pessoas na igreja. Não precisa ofertar só para a igreja. Então, você pode ofertar para pessoas. Se você sabe que a pessoa está necessitada, você pode ter um envelope lá no local que você coloca o nome da pessoa e aquela oferta vai para aquela pessoa. Então, você pode ofertar para as pessoas também que estão necessitadas. Se você vê que alguém está necessitado, oferte direto para a pessoa. Não precisa levar dinheiro para ela. Coloca os outros lados que os irmãos que recolhem o dinheiro dos outros lados vão direcionar para ela. Seria tremendo. Seria tremendo se alguns de vocês, jovens e adolescentes, seria tremendo se vocês tendo dinheiro por causa de mesada, ou até mesmo por ter conseguido juntar dinheiro, porque eu sei que alguns fazem isso para poder comprar um videogame, para poder comprar um celular. Seria tremendo se o Espírito Santo gerasse no coração de vocês compaixão a ponto de abrir mão desse dinheiro que vocês têm para comprar um lanche ou para comprar um celular, um videogame para ajudar alguém. Ah, se o Espírito Santo conseguir trabalhar no coração de vocês, tamanho desapego e generosidade. E para quem está necessitado, 5 ou 10 reais fazem diferença. Amém. 50, 100, 200. Às vezes você pode ofertar 10 reais. Tem o que a pessoa está precisando. Não tem valor. Amém. E você imagina a felicidade de alguém que está necessitado quando recebe uma oferta. Uma vez o Dino parou no semáforo e ia dar 50 reais para o pedinte. O irmão falou assim: não, irmão, pelo amor de Deus, não faz isso. O irmão do Dino falou assim: irmão, você já passou fome? Ele falou assim: não. Eu falei: eu já passei. E deu 50 reais. Porque ele sabe que quanto vale os 50 reais para quem não tem nada. E depois de ter lido um texto do Olavo de Carvalho também, eu vou dizer para os irmãos sobre pobreza. Não fica com esse pensamento de julgar, não, é um viciado. Não fica com esse tipo de pensamento. Alguém que pede ajuda precisa ser tratado com dignidade. E, bom, é isso. Por causa do tempo eu vou avançar. Lá em Mateus 6,22, eu só quero repetir o versículo, fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. O que isso significa? Jesus está usando aqui uma comparação. Ele está comparando o nosso corpo físico com também a nossa condição espiritual. E quando ele fala dos olhos serem a lâmpada do corpo, é que tem duas coisas importantes para nós nos movermos. Uma é a luz e outra é a visão. Então, por um lado, para você conseguir se movimentar, imagine esse lugar aqui escuro, de madrugada, e tudo apagado.
Ou dentro da sua casa, tem algumas casas que são mais escuras, para você se movimentar dentro daquele ambiente, ou até um quarto de hotel, porque daí é uma situação que você não conhece tanto o ambiente. Você pode enxergar, mas se não tem luz, você vai sair também trombando. Mas se tem luz e você é cego, você também vai ter dificuldade para se movimentar. Então é através da visão que nós nos guiamos, que nós podemos nos movimentar. Isso é o que significa dizer que os olhos, eles são a lâmpada do corpo. E daí Jesus ele diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Tem dois tipos de olhos aqui: olhos bons e olhos maus. E o que significa isso? Olhos bons significa olhos saudáveis. Olhos maus significam olhos doentes, olhos enfermos. Isso está falando aqui não apenas da condição física, mas da condição espiritual. Espiritualmente, os olhos do nosso coração, os olhos da nossa alma, os nossos olhos espirituais, eles podem estar saudáveis, ou eles podem estar enfermos. Por causa da sua condição física, como chama o cego lá? O Bartimeu, é isso, né? Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Ah, irmãos, a nossa condição espiritual precisa gerar o mesmo desespero, a ponto de também gritarmos por causa da nossa enfermidade nos olhos, por não conseguirmos enxergar as riquezas espirituais. Também precisamos clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, olhos, isso aqui, irmãos, é pegando várias interpretações dos irmãos e tentando colocar de maneira bem simples. Então, uma interpretação é essa. E a palavra bons ali significa simples, singelo. Olhos bons, olhos simples. E o que significa ter olhos simples? Significa olhar, ser capaz de olhar para uma direção só. Olhos voltados para uma direção só. Ter foco. Ter um propósito bem definido. E olhos maus, em contrapartida, significa olhos estrábicos. Vocês já viram pessoas estrábicas? Então, um olho para cada direção. Daí, é até comum você conversar com alguém estrábico. A pessoa às vezes está olhando para você, você fica em dúvida: será que está olhando para mim mesmo? Porque um olho está para cá, o outro está para lá. Então, olhos maus aí são olhos estrábicos. E vamos considerar o contexto, irmãos. O contexto, Jesus está falando de ajuntar tesouros no céu. E não se preocupar em ajuntar tesouro na terra. Está falando que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos querer servir ao Senhor e também correr atrás de ficarmos ricos. Servir as riquezas. Porque isso vai gerar dano para a nossa vida espiritual. E então, quando fala de olho estrábico, precisamos considerar esse contexto. O problema não está em quem está focado nos céus, em acumular riquezas nos céus, em querer servir ao Senhor. E o problema aqui também não necessariamente está naquele que não quer saber do Senhor, que está querendo correndo atrás só de ficar rico mesmo. O problema está quando você quer, por um lado, acumular tesouros nos céus, mas não abre mão de querer acumular tesouros na terra. Daí você fica dividido. Interessante porque no último acampamento também ficou para mim as bem-aventuranças, a segunda parte. Um dos versículos que eu compartilhei foi: bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. E ser puro de coração significa
ter um desejo só. Significa não ter um coração dividido. E agora o Senhor, na sua soberania, preparou para mim também falar disso. E ter olhos bons também está relacionado a ter um coração íntegro para o Senhor, não dividido, que olha para uma direção só. Irmãos, qual que é o problema de nós querermos olhar para duas direções? O resultado disso é desastroso. Quando fala lá no versículo, assim, no final: portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Isso significa que o resultado de você estar dividido, por um lado querendo o Senhor, mas por outro lado também querendo o mundo. Eu quero acumular os tesouros no céu. Mas esses tesouros na terra, eu também quero eles. É que o resultado disso, ele é desastroso. Só uma ilustração. Eu vou voltar ainda nesse slide aqui. Olha só essa situação. O que está escrito ali? Se dirigir, não tecle. Eu já tomei uma multa por causa disso. Qual que é o problema de você estar dirigindo, de um adulto estar dirigindo e estar usando o celular? Distração. Você perde o foco. Tinha outras imagens que eu acabei não pegando, mas a pessoa está lá teclando no WhatsApp e alguém na frente do carro. Vocês já ouviram histórias de pessoas que se acidentaram, bateu, atropelou, matou, morreu por causa disso? Vocês já ouviram histórias desse tipo? E qual que é o problema aí? Dois focos. A pessoa está olhando, por um lado, ela tem a pista para prestar atenção, mas por outro lado está distraída, está querendo ali falar, está querendo ali ligar, está querendo ali ouvir. Pois é. Quando os atletas iam participar da famosa corrida, a elite que estava ali assistindo jogava seus braceletes de ouro, para distrair o corredor. Puxa vida, vocês prestaram atenção nisso? Mas nós também dirige também. Daí a pessoa para de correr, né? A pessoa que não está focada. Entra a coroa de louro e o bracelete de ouro. Às vezes o prêmio nem era tão grande, né? Puxa vida. Aqui é diferente, né? Aqui nós paramos pela coroa de ouro e deixamos o ouro na frente. Puxa. Fazemos uma troca muito burra. Então esse é o problema, irmãos. E voltando aqui, para falar um pouco para os mais velhos. Olha também o que o Strong diz sobre maus. A palavra maus ali também significa cheio de labores, aborrecimentos, fadigas. Irmãos, puxa, eu estou compartilhando essa palavra e eu preciso confessar que antes de vir para esse acampamento, eu mesmo caí nessa armadilha. Eu já estou num período em um colégio que eu dou aula de ter que fechar nota do quarto bimestre, então já estava corrido. E daí uma escola veio atrás para eu fazer um trabalho de revisão textual de um livro que eles estão publicando. E daí você ouve a proposta, você faz tal e dá o valor. Daí o valor é tanto. Eu vou falar para vocês, o valor nem era tanto assim. Só que o trabalho era grande. Era quanto? E daí você fica, por um lado, preocupado em agradar os homens. Porque se eu dizer não, eu vou fechar uma porta ali também. E por outro lado, tem a questão do dinheiro. Irmãos, caí nessa armadilha. Durante o evento da igreja, eu perdi de participar, de desfrutar, porque eu estava dividido. A palavra estava
estava sendo compartilhado, o ambiente aqui de consagração estava rolando. Mas, por um lado, entenda, não é que eu não queria estar nesse ambiente, mas eu tinha prazo de entrega. Irmãos, essa tática é antiga, desde Faraó. Aumenta o trabalho deles, eles estão pensando em celebrar festa ao Senhor, porque eles são desocupados, são ociosos. Aumenta o trabalho. Tem um texto que eu gostava de usar na escola para falar de técnica de leitura, um texto de filosofia chamado Ideologia do Trabalho. E falava sobre a glorificação do trabalho, a maneira como as pessoas valorizam o trabalho. E um estudioso do trabalho, ele visitou vários países na década de 60, inclusive no Brasil, e observou que as pessoas, isso eu estou falando principalmente para os mais velhos aqui, elas procuravam um segundo emprego, não é porque o primeiro emprego não era suficiente para o sustento, mas procuravam um segundo emprego porque não sabiam o que fazer com o tempo livre, e também procuravam um segundo emprego por causa da avidez, do desejo de ter mais. Então, para poder consumir, precisa ter dinheiro. E vamos considerar na nossa experiência, irmãos, nós que já somos casados, os jovens que aqui são mais velhos. Você já percebeu que muitas vezes nós sofremos, não é porque nós não temos, mas nós sofremos por causa de coisas que nós gostaríamos de ter. E daí você entra um monte de encrenca, arruma um segundo emprego. E daí, irmãos, eu vou falar da minha experiência, porque eu já fiz isso. E recentemente caí na armadilha de novo. O Josiano falou da experiência dele ano passado, a minha experiência foi retrasada. Então, além das aulas, tinha o serviço de revisão textual. E essa questão daí, você quer ler, você quer orar, mas tem prazo. Então daí você acorda, você ouve o Espírito falando, vem para a comunhão, mas por outro lado você lembra, tem um prazo, então você já quer começar a fazer logo, você fica dividido. E o resultado é que você murcha, você seca, como o irmão falou. Irmãos, jovens, considerem isso. Eu queria até falar algo aqui, uma palavra de equilíbrio, antes de fazer mais algumas observações sobre isso. Eu já volto aqui. Em 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo diz assim, vamos ler? Porque se alguém não quer trabalhar, também não pode. Então o Alisson estava me explicando ontem que o contexto aqui. Fala um pouquinho, Alisson. 2 Tessalonicenses, em ambas as cartas, os irmãos ali, eles tinham um defeito teológico. Eles acreditavam que o Senhor podia voltar a qualquer hora. Então, o motivo de vários irmãos da igreja não querendo trabalhar era espiritual, com aspas. Então, eles espiritualizavam, o Senhor já está voltando, larga tudo, vamos servir o Senhor, não precisa trabalhar. E aí os irmãos, e isso sobrecarregava irmãos que tinham mais posses para ajudar esses que não queriam trabalhar, queriam ficar na vagabundagem mesmo, não queriam cumprir sua responsabilidade. E o Senhor falou, né? Do suor do teu rosto comerá o teu pão. O Gerson também compartilhou no evento da igreja, esse versículo de Efésios 4:28 fala assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. E trabalhe para quê? É para ficar rico? Você gosta de trabalhar? Alguns falaram que sim, outros falaram não. Teve várias pessoas que falaram não gosta de trabalhar. Não gosto. Aqui está falando de trabalhar. Não é uma questão também de ter que gostar de trabalhar, mas é uma questão de ser trabalhador. Eu não trabalho porque eu amo trabalhar. Mas ser trabalhador, principalmente para vocês, meninos. Porque vamos ser bíblico também, o Alisson lembrou muito bem em Gênesis.
Quando aconteceu a queda, Deus falou coisa para a serpente, Deus falou coisa para a mulher e Deus falou coisa para o homem. E o se afadigar para o sustento, Deus não falou para Eva, Deus falou para Adão. Depois confere lá na sua Bíblia em Gênesis. Então, ser trabalhador é algo necessário. Existem muitos problemas no casamento, vocês são novos, mas é importante ouvir essas coisas. Porque o marido não gosta de trabalhar. E isso é um problema. Daí, gosta de comer. E daí o que acontece? A mulher, muitas vezes ela perde o divórcio, ou senão ela tem que assumir a posição que é do homem, gera uma inversão de valores, uma inversão de posição que Deus estabeleceu. Isso também é um problema. E eu queria dizer para vocês o seguinte: eu sei que no mundo tem pais, tem avós, que falam assim, pais de filhas meninas, como eu, Davi. Tem pais que orientam as filhas a casar com homem rico. Tem avô que orienta a filha a casar com homem rico. Eu queria dizer, eu não pretendo fazer isso com a Giovana. Mas tem uma coisa que eu pretendo fazer com a Giovana, sim. Eu vou falar para ela: Giovana, presta atenção, e se for da igreja ainda mais fácil ainda. Porque eu tenho impressão de alguns que já são mais velhos, quando chegar a vez dela, eu acho que eu também vou ter uma impressão. Eu vou falar: presta atenção nesse menino, ele não gosta de trabalhar, e você vai ter problema. Não precisa casar com alguém rico. Se você casar com alguém trabalhador, você vai conquistar as coisas. Agora, se casar com alguém que foge do trabalho, com preguiçoso, e a Bíblia fala tanto disso, que foge do trabalho, vai ter com a formiga. É isso aí. A Bíblia é muito clara a respeito desses assuntos, irmão. Tem conselhos a respeito do casamento. Conversando com um jovem temente a Deus esses dias, a mãe dele deu um conselho para ele que o Otmani também dá naquele livro Fazer Tudo para a Glória a Deus. Observa como ele ou ela trata os pais. Observa, porque como trata os pais não vai ser diferente de como trata você. Presta atenção, você está querendo, já fica de olho. Como é que ela trata o pai e a mãe? Como é que ele trata o pai e a mãe? E observa também, esse rapaz aí, ele gosta de trabalhar ou foge do trabalho? E presta atenção também na menina em relação às obrigações que são delas. Um detalhe importante: fazer com as próprias mãos, o trabalho técnico. Nós estamos numa era em que tudo está convergindo para trabalhos eletrônicos. E a falta de mão de obra técnica nessa geração é um problema sério. E ela vai trazer trabalho para uma geração que não tem trabalho. Vocês entenderam? Gente, isso é uma palavra de equilíbrio. Recentemente até coloquei lá no grupo falando do curso técnico, porque é uma questão de preparação para entrar no mercado de trabalho e ter melhores condições, sem estudo, sem faculdade, você também não vai ter melhores condições de trabalho. É importante isso. Rodrigo, também uma boa opção para quem é menor de idade também é a guarda-mirim. Como que aconteceu com o Adriel, e hoje faz 8 anos que ele trabalha na empresa que ele foi contratado pela guarda. E lá ganha bastante experiência também. É que você chegou antes, porque se a Giovana fosse mais velha, eu ia falar casa com o Adriel. É verdade, eu não estou brincando não. Eu estou falando muito sério. Casa com o Adriel. É visível, o Adriel, que o Senhor o cubra. E também. Adriel, para ele falar. E também precisamos reconhecer o Alvane aí. O trabalho do Alvane, da Regina. Eu só fico observando, gente. O Adriel, eu vou falar do Adriel sim. Além de ser trabalhador, o menino já comprou o apartamento dele, já comprou o carro dele. E os meninos
menino da outra idade está pensando em comprar tênis, comprar celular. Ah, gente, não precisa ser rico, precisa ser trabalhador. Esperto, né? Porque o cara pode ser rico, mas também não é trabalhador, vai perder tudo que herdou do pai. Vamos avançar para terminar aqui, gente. Eu queria, para terminar, eu tenho só 9 minutos, eu vou ser rápido. Puxa, olha só. Exemplos. Vou falar rapidamente sobre exemplos de olhos maus e olhos bons. E um exemplo de olho mau é do jovem rico. Olha a foto que colocou ali. O jovem rico. O Neymar não, o jovem rico. E como foi compartilhado ontem, olha a questão dos olhos maus aqui. Porque ele tinha um interesse. Olha a pergunta dele. O que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Talvez a pergunta dele não foi certa, mas era uma pergunta relacionada ao reino, como o Daniel compartilhou ontem. Então, por um lado, ele estava preocupado com a questão da vida eterna. Ele estava preocupado. Só que quando Jesus falou para ele vender tudo que tem, ele saiu triste, porque ele deixou de olhar para o galardão e contemplou o quê? As riquezas materiais que ele tinha. Você está vendo aqui o estrabismo? E daí ele saiu triste. E algo que lendo esses dias antes do acampamento eu fiquei considerando, era um jovem. Talvez, se fosse um velho, ele já teria se dado conta, como Salomão, de que tudo é vaidade. Mas eu sou jovem, ainda tenho uma vida toda pela frente. Eu abri mão de tudo ainda sendo jovem. Então, tem essa questão ainda. Os irmãos estão falando isso porque os irmãos já... Mas agora eu ainda preciso conquistar tanta coisa. E alguns de vocês vão conquistar um monte de coisa. Alguns de vocês estão fazendo faculdade, os mais velhos, vão entrar no mercado de trabalho, terão bons empregos, vão ganhar dinheiro, mas lembrem disso, lembrem das palavras de Jesus. Leiam os textos que falam sobre a lida com dinheiro. Esse assunto é um assunto muito importante. Olha o que Jesus falou para os fariseus, isso na versão King James, Mateus 23, 25, vamos ler juntos? Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e cobiça. Avareza é o apego ao dinheiro. Esse texto fala sobre ganância, o amor pelo dinheiro. Jesus ele falou várias vezes sobre isso. E Jesus está falando nessa manhã sobre isso para você. Ouvindo uma pregação do irmão Josemar Bessa, eu achei muito interessante, porque ele dizia assim: esse assunto da ganância é um assunto que nós não conseguimos enxergar. Nós temos dificuldade para enxergar esse problema em nós. É fácil de a gente enxergar a ganância dos outros. Aquela pessoa é gananciosa, eu não. É interessante que a gente faz isso com a ganância, mas não com outros pecados. Como a questão do adultério, por exemplo. Você não fala assim: eu sou adúltero, mas ele é mais adúltero que eu. Eu adulterei com uma, ele com 3. Você não faz isso com outros pecados, mas com a ganância, eu não sou mais o outro. Com a ganância a gente faz isso. Ele compartilha assim que ele é pastor já há 20 anos, e muitos irmãos já procuraram ele para confessar pecados, sobre diversas coisas, mas nunca ninguém veio até ele para dizer: eu tenho um problema com pecado, eu sou ganancioso. Isso nunca aconteceu. Essa questão do dinheiro, nós que somos adultos, olha como tanto nos influencia. Muitas vezes a gente fala assim: eu não vou ter outro filho não, porque eu não tenho condição. Mas não fala assim: eu não vou ter outro filho porque eu orei e o Senhor falou para não ter outro filho. A gente considera o dinheiro, mas não
a vontade do Senhor. A missão virou virtude. Hã? A missão virou virtude. Parece que não tem problema querer ganhar dinheiro. É algo que tem justificativa, não é? Virou virtude, como o Davi falou. Irmãos, essa questão da ganância. Ele falou assim, uma vez eu fiz um estudo sobre os 7 pecados capitais e anunciei para os irmãos, tal dia vai ser sobre a gula, tal dia vai ser sobre a ganância. E daí a esposa dele, não acredito que você fez isso. Eu aposto com você que no dia da ganância não vai vir. E de fato aconteceu o que ela tinha profetizado. Quando era a luxúria, falar de sexo, todo mundo quer ouvir. Mas quando vai falar do que nós estamos falando agora, nessa segunda parte do acampamento, que tem a ver com a ganância, eu não tenho problema com isso. Esse assunto eu não preciso. Não é? Irmãos, para falar de um exemplo positivo, rapidamente, Moisés. Vamos ler esses versículos de Hebreus 11? Quem está enxergando ali, lê comigo. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, isso é um olho bom, isso é um olho do coração bom, que está focado em uma coisa só, o galardão, que está olhando não só para o galardão, mas que também está fixo no galardoador. Permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Nessa pregação do irmão Josemar, ele diz assim, nesse contexto fala, onde está o seu tesouro, aí estará o teu coração. Todos os tesouros desse mundo, quando eles olham para você, eles dizem assim, deem a sua vida por mim. Se o seu objetivo de vida é ficar rico, é ter um carrão, é ter uma casona, essa casona, esse carrão, essas coisas vão falar para você, se você me quer ter, dê a sua vida por mim, você vai ter que dar a sua vida para me conquistar. Todos os tesouros desse mundo olham para nós e falam isso, deem a sua vida por mim. Mas tem um tesouro que ele olha para nós e diz assim, eu dei a minha vida por você. Esse tesouro é Jesus Cristo. Então, para terminar, dentro do meu tempo, 30 segundos aqui, irmãos, eu creio que o que nós precisamos fazer nessa manhã e durante a nossa caminhada com o Senhor é orarmos e pedirmos com humildade isso. Senhor, ilumina os olhos do meu coração e me cura de enfermidades dos meus olhos espirituais, para que eu possa ver, como o Leonardo compartilhou, o que esses irmãos do passado viram, para que eu possa contemplar aquilo que Moisés contemplou. Vamos em um minuto orar, depois vem os avisos. Vamos orar de maneira individual. Eu encorajo os irmãos a pedirem isso para o Senhor, amém?